Bom dia, queridos, a paz do Senhor Jesus, que alegria eu tenho em poder te receber aqui mais uma vez nessa manhã, onde sempre nós temos a oportunidade, o privilégio de receber uma palavra que venha nos edificar, nos alimentar, nos exortar, consolar. E coisa boa é a gente já levantar cedinho e receber uma palavra que venha abençoar a nossa vida, concorda? Coisa boa é ouvir a palavra de Deus de manhã, receber uma palavra que venha impactar a nossa alma, e eu tenho certeza que a palavra de hoje vai falar muito ao seu coração. Você vai ser tremendamente abençoada, alimentada pelo Espírito de Deus. Então, se prepara, porque Deus vai falar muito ao seu coração nessa manhã, tá bom? Vamos agradecer ao Senhor por esse dia, vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado por essa manhã, pela oportunidade da vida, pelo ar que respiramos. Obrigado porque nós levantamos, porque o Senhor tem cuidado de nós. Que o Senhor venha abençoar o nosso dia, conduza todas as coisas, abençoa cada inscrito desse canal, cada pessoa que nos ajuda a colaborar da tua palavra, pregar a tua palavra. Abençoa essa pessoa que parou também para ver esse vídeo. Que o Senhor renove as suas forças, o seu coração, e que nesse momento ela ouça a voz do teu Espírito, ó Pai, através dos meus lábios. Que não seja o Rodrigo Santana pregando, mas que seja o Senhor falando através dessa palavra. No nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Glória a Deus, querido, que bom que você veio aqui receber a palavra do Senhor Jesus. Eu já peço para você chegar dando um like no vídeo, deixe seu like no vídeo, se inscreve no canal, e você que ainda não é inscrito, tá esperando o quê? Se inscreve aí no canal e ativa o sininho para você receber também as notificações desse canal. E se o YouTube não te lembrar, porque às vezes ele não lembra, você pode vir aqui todo dia, de manhã e de noite, sempre vai ter uma palavra poderosa para abençoar a sua vida e muitíssimo o seu coração. E se essa palavra falar o seu coração, compartilhe nas redes sociais, no Instagram, Facebook, YouTube, WhatsApp, não sei, manda para alguém aí, para que outras pessoas sejam alimentadas, beleza? 1 Samuel, capítulo 16, verso de número 14. Saul é atormentado por um espírito maligno, e o espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, o nosso Senhor a seus servos que estão em tua presença, que busque um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor? Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, belemita, que sabe tocar e é valente, animoso, homem de guerra, sisudo em palavra, gentil em presença. O Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi teu filho, que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão e um odre de vinho e um cabrito, e enviou a Saul pela mão de Davi seu filho. E assim Davi veio a Saul e esteve perante ele, e amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixai estar Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. Sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa e via da parte sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Eu acabei de ler 1 Samuel, capítulo de número 16. Eu li a partir do verso 14 até o verso de número 23, que é o texto pelo qual vai falar para nós sobre Saul, que está atormentado por um espírito maligno. E na verdade existem muitas aplicações aqui nesse texto que são extremamente edificantes, baseado na história que Saul estava vivendo diante desse tormento por espíritos malignos. Olha o que acontece no primeiro versículo do versículo 14, que diz que o espírito do Senhor se retirou de Saul e assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Aí você vai entender duas coisas aqui. Primeiro, Saul é rei, né? E o espírito do Senhor vai se afastar de Saul. O espírito de Deus se afasta de Saul.
A partir do momento que o Espírito de Deus se afasta de Saul, a Bíblia vai dizer que Deus vai permitir que o espírito mal venha sobre ele e passe a atormentar a vida dele. Perceba, esse espírito mal se aproxima porque, obviamente, há uma legalidade sobre a vida de Saul. E por causa dessa legalidade, esse espírito mal entra. Então não é que Deus quer mandar demônios para Saul, não é que Deus quer manipular espíritos malignos para que entram em Saul. Até porque o texto até afirma isso, né? E assombrava um espírito mal da parte do Senhor. Só que essa da parte do Senhor era a permissão e não a influência de Deus para isso. Deus permitiu o mal por causa da desobediência, por causa de um rei que estava quebrando o princípio, por causa de um rei que estava fugindo do propósito de Deus. Só que a grande questão desse espírito mal tá entrando em Saul e tá atormentando a sua vida, a grande resposta aqui está na parte A. Que de repente muita gente não pegou. Eu li o texto todo e você não prestou atenção. Quando o texto diz que o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Às vezes a pessoa foca no espírito maligno que entrou em Saul e começou a atormentar. Só que você se esquece que o texto diz que o Espírito de Deus se afastou de Saul. Como é que ele pode ter deixado isso acontecer? Sabe? Porque nunca é vontade do Senhor que o Espírito dele se afaste da gente, sabe? Não é vontade dele que o Espírito Santo saia da gente. Não é vontade dele que o Espírito de Deus saia da nossa vida. Pelo contrário. Ele quer entrar na sua vida, ele quer fazer morada na sua vida, ele quer morar na tua casa, ele quer estar dentro de você. Por isso que a Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Se abrir, eu entrarei e cearei com ele. Agora, por que Saul deixou o Espírito do Senhor se afastar dele? Tendo em vista que essa jamais seria a vontade de Deus para o homem. Deus nunca quis se afastar de você. Deus nunca quis sair da tua vida. O momento que o Espírito do Senhor às vezes se afasta de nós é quando o pecado passa a dominar a nossa vida. Quando o pecado entra, o Espírito sai. Quando a permanência do pecado, quando a permanência da queda, que dá legalidade para demônios entrarem e se manifestarem sobre a nossa vida. Porque aqui você precisa entender uma verdade, que dentro de um corpo não pode habitar dois espíritos. Não tem como ter dentro da sua vida o Espírito Santo e o diabo ao mesmo tempo. Como assim, pastor? Não tem como dentro de você ter demônio e ter Deus. Ou o que habita dentro de você é o Espírito do Senhor, ou o que habita dentro de você são demônios. Por isso que a Bíblia diz, quando o Espírito do Senhor se afastou, o espírito mal entrou. A casa não fica vazia. Lembra o que Jesus falou nos evangelhos? Jesus falou o quê? Que quando a casa fica vazia, aquele demônio que saiu, ele volta e traz mais 7 com ele. Então a casa não fica vazia. Não tem essa. Ou o que está dentro de você é o Espírito de Deus, ou o que está dentro de você é o diabo. Não tem meio termo. Comigo não tem ninguém dentro de mim. Claro que biblicamente tem alguma coisa em você. Ou está o Espírito de Deus, ou tem demônios te influenciando para o mal. Ah, pastor, mas eu tenho o Espírito de Deus, às vezes sinto vontade de pecar. É óbvio que você tendo o Espírito de Deus, ele não vai tirar de você, ausentar de você o desejo carnal. Isso é uma decisão sua que você tem que vencer. Você tem que vencer, sacrificando a tua carne no jejum, na palavra, na oração. Entendeu? Agora, o diabo ele pode ter até o poder de influenciar alguém que tem o Espírito de Deus, mas ele não pode dominar suas atitudes. Ele só vai ter domínio sobre a sua vida se você se entrega para o caminho do pecado. Se você se entrega para a iniquidade, aí o diabo passa a encontrar brecha para atuar sobre a sua vida. É a legalidade que você dá. Agora a questão é que a maioria lê aqui sobre o rei Saul que foi atormentado por demônios. Mas se esquece dessa parte A do texto que diz que o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Como é que ele deixa chegar a esse ponto? Do próprio Espírito de Deus se afastar de você. Sabe? É um grau de iniquidade que o cara tá, de fazer tanta coisa assim e não perceber o caminho que tá entrando, que tá longe de Deus e já fazia tempo.
estava longe dos propósitos de Deus há muito tempo, e o pecado engessou a vida dele, a ponto dele não perceber o Espírito de Deus se retirar dele. Não perceber. Por isso que a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem que pecou? Pecou. Davi era um homem que errou? Sim, ele errou. Só que a diferença é que quando Davi foi confrontado pelo seu pecado, você lembra o que ele escreveu no Salmo? Senhor, não aparte de mim o teu espírito. Dá-me um coração igual ao seu. Se for possível, tira o palácio, tira a coroa, tira o trono, tira o que for preciso, mas não tira de mim a tua presença. Só que o problema de Saul é que às vezes está valorizando mais o trono do que a presença. Valoriza mais o status do que a presença. Valoriza mais o dinheiro do que a presença. Valoriza mais o carro do que a presença. Valoriza mais a casa do que a presença. Valoriza mais a fama, o reinado, do que a presença. Aí se perde. E quando se perdeu, nem percebeu que o Espírito já estava muito longe. Como tem muitos reis hoje na nossa geração, líderes na nossa geração, que estão em cima dos seus tronos, mas o Espírito de Deus já se afastou deles há muito tempo, por causa da iniquidade. Não deixa a presença de Deus se afastar de você, não. Não deixa o pecado te distanciar de Deus, porque a Bíblia diz que o que faz separação do homem para Deus são os seus pecados. Saul não percebeu isso, a ponto de perder a presença, e ele começou a ser atormentado por espíritos malignos. Até que alguém tem uma ideia dentro desse palácio para tentar acalmar o coração de Saul. Porque Saul estava sendo assombrado por esses espíritos malignos, de modo que ele não estava conseguindo ter paz. Como tem gente assim, que não está tendo paz porque são demônios que estão atormentando ele, que está atacando a mente dele, o coração dele, a alma dele, o corpo dele. Ele não consegue ter paz. Aí alguém vai dar uma ideia para Saul. A ideia de um homem é que poderia tocar uma harpa. Olha o que diz: diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da paz do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Aí olha o que Saul vai dizer: então disse Saul a seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei. Saul vai pedir um homem que toca bem. Mas preste atenção no argumento que Saul vai usar: eu quero um homem que toque bem. E você acha que tocar bem expulsa demônio? Você acha que é só a melodia da harpa que expulsa demônio? É só o toque da música que vai expulsar demônio? O problema é que Saul é um cara carnal. Como Saul é um cara carnal, ele não tem visão espiritual. E por ele não ter visão espiritual, ele bota qualquer um para cantar. Ele bota qualquer um para tocar. Por isso que a expressão dele é carnal, não é espiritual. Me traga um homem que toque bem. Ele não quer um cristão. Ele não quer um homem de Deus. Ele só quer alguém que toque bem. Só que para resolver o problema dele, não pode ser um cara só que toca bem. E isso acontece muito nos dias de hoje. De homens, Saús, que estão em cima do trono, que querem simplesmente um homem que toque bem, para tocar no culto, para fazer aí o barulho, para fazer a melodia, sabe? Sabe por que ele faz isso? Porque ele é carnal. E por ele ser carnal, ele não tem discernimento do poder de alguém que tem vida com Deus usando a música. Ele é carnal. E por ele ser carnal, ele não tem discernimento espiritual. Então ele só quer alguém que toca bem, só quer alguém que canta bem, só quer alguém que fala bem, porque para ele é muito melhor a técnica do que a essência. Para ele é muito melhor o status do que a essência. Então me traga um homem que toca bem. Só que alguém vai dizer para Saul. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é valente, animoso, homem de guerra, sisudo em palavras, gentil em presença, o Senhor é com ele. Olha que interessante, a fama de Davi está chegando lá no palácio. Davi está cuidando de ovelha, no meio do campo. Ninguém está vendo ele.
Só que a fama dele está chegando lá no palácio. Alguém vai perceber quem era Davi. E olha a maneira como esse homem qualificou Davi, com tantas características. É valente, animoso, sabe tocar, homem de guerra, sisudo em palavra, gentil em presença, o Senhor é com ele. Só que a expressão da parte C desse versículo, o Senhor é com ele, já responde todas as características. É a maior característica de todo. Porque não adianta ele ser valente se o Senhor não for com ele. Não adianta ele tocar bem se o Senhor não for com ele. Não adianta ele ser animoso se o Senhor não for com ele. Não adianta ele ser bonito se o Senhor não for com ele. Então alguém está vendo de longe no palácio quem é Davi. A fama chega até ele. Só que não só a fama de Davi tocar bem. Tem a fama que Davi tem testemunho de um homem de Deus. Sabe, como as pessoas lembram de você? Como que as pessoas lembram de você? As pessoas lembram coisas boas de você ou as pessoas lembram coisas ruins de você? A gente precisa ter esse bom testemunho. De alguém lembrar e dizer, fulano é mulher de Deus, fulano é mulher de oração. Não é bom chamar fulano por quê? Porque fulano faz bem, fulano é uma pessoa espiritual, fulano sempre traz uma paz, fulano... É bom as pessoas lembrarem você com um bom testemunho. Como Davi, que foi abordado com várias qualidades por alguém que talvez ele nem conhecia no palácio e que estava falando dele e que estava dizendo dele, que estava falando das qualidades que ele tinha, do homem de Deus que ele era. E não adiantava Davi ter todas essas qualidades sendo um homem animoso, um homem valente, um homem sisudo em palavras, um homem gentil. Não adiantava ele ter todas essas qualidades se ele não tivesse a última que o servo falou: o Senhor é com ele. Porque o que vai fazer a diferença no mundo espiritual para esse momento que Saul está vivendo é o Senhor ser com ele. De modo que quando Saul ouve falar sobre isso, vai mandar buscar Davi. Ele vai mandar mensageiros até a casa de Jessé e vai pedir para que Jessé venha liberar Davi, para que Davi venha aí para o palácio, para estar servindo o rei. Isso aqui é tremendo, né? Que ele está no campo. E Saul vai mandar mensageiro no campo, mandar mensageiro para a casa de Jessé, mandar mensageiro para pegar Davi e levar para o palácio. Por quê? Porque quando Deus quer você no palácio, ninguém consegue te esconder no campo. Eu repito isso. Quando Deus quer você no palácio, ninguém consegue te esconder no campo. As pessoas te escondem até onde dá. As pessoas tentam omitir até onde dá. As pessoas tentam esconder até onde dá. Mas quando chega o tempo de Deus colocar você no palácio, ninguém consegue te esconder. Sabe? É por isso que você tem que levar as coisas de Deus com obediência, com seriedade, com amor, com fé. Por quê? Porque por mais que você não tenha ninguém perto vendo você cuidar de ovelha, matar urso e leão, tirar urso e leão da boca da ovelha, tirar ovelha da boca do urso e do leão, por mais que ninguém veja esses bastidores e você agir dessa forma, tem alguém que está vendo e vai preparar o tempo da tua exaltação. Então, se você estiver vivendo o tempo do campo, onde você está lutando nos bastidores e ninguém está vendo nada, e você fica, meu tempo não chega, eu nunca sou reconhecido, Deus nunca me levanta, eu nunca sou exaltado. Murmura não, reclama não, questiona não, porque só vai experimentar o tempo do palácio quem aprender a ser fiel no campo. Davi foi fiel no campo, e foi tão fiel que tem alguém de longe olhando para ele dizendo, ele toca bem, é homem valente, é animoso, é gentil, e o Senhor é com ele. Porque o Senhor só pode ser contigo no palácio se primeiro ele for contigo no campo. Se você não é fiel a Deus dentro do campo, como é que você vai ser fiel no palácio? Você só vai não se perder no palácio se você aprender a ser fiel a Deus no campo. E o que acontece é que chegou o tempo na vida de Davi, de tal maneira que os mensageiros foram lá pegar Davi e levar para o palácio. Porque quando Deus quer fazer, meu amigo, Deus tira do palácio para mandar buscar você no campo. Deus cria caminhos para te levar até o propósito.
Independente se alguém quer ou não você lá em cima, independente se alguém vai falar bem ou não, se alguém vai falar mal ou não, independente do que vão dizer. Se for o tempo de Deus, Deus cria um momento para você chegar no propósito. Davi vai ser tirado da casa de Jessé, vai ser levado para a casa de Saul, palácio, e vai começar a tocar. Aí o verso de número 23 diz assim: e sucedeu que quando o espírito mau, da parte de Deus, vinha sobre Saul, Davi tomava uma harpa e a tocava com sua mão. Olha que interessante. Então Saul se sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Quando o espírito maligno vinha sobre Saul, Davi então pegava a sua harpa e começava a tocar. Eu te explico por que o demônio saía. Porque não era só o fato de Davi tocar bem. É porque Davi tinha comunhão com Deus. E guarda isso, por favor. Quando você tem comunhão com Deus, todas as coisas que você toca se tornam espirituais para alcançar alguém. Um cara que toca um instrumento e não tem vida com Deus é só música, é só melodia, são só notas. Mas o cara que pega uma bateria, uma guitarra, um baixo, um teclado, uma harpa, com vida com Deus, o instrumento dele vira uma arma de guerra para atacar espíritos malignos, para desfazer as obras do diabo. Por quê? Porque não se trata do conhecimento que você tem ao tocar, mas da comunhão que você tem com Deus quando você toca. Quando você tem relacionamento com Deus, as coisas que você interage, reagem no mundo espiritual. Então uma coisa é alguém que toca, mas só toca sem ter vida. Outra coisa é Davi, que toca, mas toca com vida. Toca com oração, toca com compromisso com Deus, toca porque tem essência. Porque o que vai expulsar o diabo aqui na vida de Saul não é a quantidade de notas que ele faz na harpa. O que vai expulsar os espíritos malignos da vida de Saul é porque tem alguém que está tocando que tem uma vida diferente. Tem alguém que está tocando que tem um comportamento diferente, que tem vida com Deus. E ter vida com Deus faz diferença em qualquer lugar que você pisa, meu irmão. Você pode pisar num lugar que está cheio de cão, cheio de espírito maligno, cheio de demônio. Só tá você lá. Se você tiver vida com Deus, você vai fazer diferença nesse meio. Você pode ser o único crente dentro dessa casa, o resto é tudo gente atribulada. Se você tiver vida com Deus, você vai fazer diferença nesse meio. Por quê? Porque o teu relacionamento com Deus, ele muda a atmosfera do ambiente que você chega, das pessoas que interagem com você. E as pessoas que estão perto de você percebem isso. Percebe a presença sobre a tua vida, percebe a paz sobre você, percebe o Espírito de Deus sobre a sua vida, o seu comportamento e a sua casa. Por onde você passa, sabe? E o que é interessante é que mais à frente você vai ver que essa era a natureza de Davi. O espírito maligno se manifestava sobre Saul, Davi ia lá, pegava a harpa e o demônio ia embora. Só que você vai ver lá na frente um Saul irado, que certa feita vai pegar uma lança para tentar matar Davi. E Davi simplesmente desviava da lança. Enquanto Davi toca a harpa para tentar trazer paz para Saul, Saul lá na frente vai ser alguém que vai pegar uma lança para tentar matar Davi. Não é muito forte isso? E o que é interessante é que Davi não muda o coração dele por causa dos ataques de Saul. Porque Saul só tem lança para atacar. E Davi tem harpa para acalmar. A questão é qual mundo você vai seguir. Você vai preferir o de Saul, ficar atacando com lança, ou vai preferir o de Davi, trazer paz para aqueles que te atacam? Não deixa a natureza de Saul mudar a natureza de Davi que está em você. Ah, mas eu estou recebendo muita lança de Saul, não tem nem motivo para ele me atacar, da mesma forma como Davi. Só que você não precisa dar o troco. Você não precisa fazer justiça com as tuas próprias mãos. Pega a tua harpa e começa a tocar. Por quê? Porque quando você toca, o ambiente muda. Quando você toca, a paz sobre a tua casa. Quando você toca, a alegria sobre a sua vida.
quando você toca a paz sobre a sua família. Então toca e usa o instrumento que Deus te deu. E quando você sentir que o clima está pesado, usa o instrumento, usa a harpa e começa a tocar. Porque não tem demônio que fica de pé diante de o poder da oração do nome de Jesus. Usa a tua harpa. Não seja influenciado pelos ataques de Saul, não seja influenciado pela lança de Saul e pare de querer agir como eles. Você não é igual a eles. Você não é um Saul, você não tem a natureza deles, você é Davi. Deus te chamou para fazer diferente, para viver diferente, para agir diferente. Então não faça igual a eles. Saiba, tipo assim, não deixa o relacionamento dos outros atrapalharem o teu relacionamento com Deus. Não deixa com que o pecado deles venha quebrar a tua comunhão com Deus. A natureza deles é de Saul e a sua é de Davi. Então toca a harpa e não perca a tua paz por causa dos ataques que você está recebendo de Saul. Você recebe essa palavra? Recebe? Então coloca aqui embaixo, escreve nos comentários aqui parte da mensagem que você recebeu, né? Eu vou agir como Davi, eu não vou agir como Saul, né? Não sei, alguma coisa que você entendeu dessa palavra para mostrar que essa palavra gerou efeito na sua vida, né? Eu vou aprender como Davi, eu vou fazer como Davi, eu não vou fazer como Saul, eu não vou agir como Saul, né? Eu vou tocar minha harpa, eu vou usar o meu instrumento, eu escolho a paz em vez da guerra, eu prefiro paz porque eu sei que há poder quando eu escolho a paz, quando eu decido escolher os caminhos do Senhor. Pai, eu quero orar por essa pessoa que ouviu essa palavra, que talvez está passando por muitos ataques nesse momento, mas ela entendeu através da tua palavra que o melhor caminho é um caminho de fazer a tua vontade, de viver a paz, de usar o instrumento para a glória do teu nome e jamais ser influenciado pelas iras de Saul e pelos ataques de Saul. Que o Senhor abençoe a vida dela e que haja paz no coração. No nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, querido, que bom que você ficou aqui até o final desse vídeo. Eu tenho certeza que essa palavra falou muito ao seu coração nesse dia, né? Então, se ela falou ao seu coração, compartilha com alguém que precisa ouvir a palavra de Deus. Te aguardo aqui amanhã às 6 horas da manhã, na Manhã de Paz. E se você quiser ser um patrocinador desse canal, na descrição desse vídeo, tem aqui na descrição a nossa conta, onde você vai poder estar contribuindo e nos ajudando a continuar pregando a palavra do Senhor Jesus nas redes sociais, tá bom? Faça isso com alegria, que Deus te abençoe, Deus multiplique, prospere a obra das suas mãos e fica firme, não seja influenciado pelos ataques de Saul, deixa Saul para lá, ele está endemoniado mesmo, não perca a tua paz por causa dos demônios que está sobre a vida dele, enquanto ele te ataca com lança, se levanta contra você, um espírito maligno, pega a tua harpa, toca e adora o Senhor, maior é aquele que está contigo.